Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam sempre com você. Estamos na 17ª aula do curso Entendendo a Bíblia. Conhecendo melhor as Escrituras Sagradas, podemos aplicá-las em nosso dia a dia como guia para uma vida cristã e católica, um caminho para a santidade. Se você não assistiu ainda às aulas anteriores, clique no link do canal do YouTube que está na descrição deste vídeo, inscreva-se no canal e assista todas as aulas anteriores para você entender a sequência do estudo. Nesta aula, vamos estudar o Evangelho de São João, conhecer melhor o Evangelho em si e o autor. João é representado pela águia por causa do elevado estilo do seu Evangelho, que fala da divindade e do mistério altíssimo do Filho de Deus. É filho de Zebedeu e Salomé e era pescador no mar da Galileia, por onde Jesus passou e o chamou para ser apóstolo, juntamente com Tiago, seu irmão. João era chamado o discípulo amado. Começou a seguir Jesus quando tinha 19 anos e foi testemunha de toda a missão do Senhor. Fala da vida eterna como realidade já presente na terra, na pessoa de Jesus. João escreve aos cristãos. O Evangelho de São João tem características muito próprias que o distinguem dos sinóticos. Mesmo ao mencionar idênticos acontecimentos, João apresenta perspectivas e pormenores diferentes dos sinóticos. Não obstante, enquadra-se como estes no mesmo gênero literário de evangelho e conserva a mesma estrutura fundamental e o mesmo caráter de proclamação da mensagem de Jesus. O Evangelho de João é um evangelho original. Alguns temas importantes dos sinóticos não aparecem aqui no Evangelho de São João, como, por exemplo, a infância de Jesus, as tentações, o sermão da montanha, o ensino em parábolas, as expulsões de demônios, a transfiguração e a instituição da Eucaristia. Por outro lado, só João apresenta as alegorias do bom pastor, da porta, do grão de trigo e da videira, o discurso do pão da vida, o da ceia e a oração sacerdotal, os episódios das bodas de Caná, da ressurreição de Lázaro e do lava-pés, os diálogos com Nicodemos e a samaritana. Ao contrário dos sinóticos, em que toda a vida pública de Jesus se enquadra fundamentalmente na Galileia, numa única viagem a Jerusalém e na breve presença nesta cidade pela Páscoa da Paixão e Morte, no quarto Evangelho, Jesus atua sobretudo na Judéia e em Jerusalém, onde se encontra pelo menos em 3 Páscoas diferentes. O vocabulário do Evangelho de São João. O vocabulário é reduzido, mas muito expressivo, de forte poder evocativo e profundo simbolismo, com muitas palavras-chave, como verdade, luz, vida, amor, glória, mundo, julgamento, hora, testemunho, água, espírito, amar, conhecer, ver, ouvir, testemunhar, manifestar, dar, fazer e julgar. Mas a grande originalidade do Evangelho de São João são os discursos. Nos evangelhos sinóticos, estes discursos são pequenas unidades literárias sistematizadas. Aqui no Evangelho de São João, são longas unidades com um único tema. O estilo é muito característico, desenvolvendo as ideias de forma concêntrica e crescente,
Assim, os temas da luz, da vida, desenvolvimento, da hora, têm um caráter dramático. Depois de tantos anos, Jesus continua a ser rejeitado pelo seu próprio povo e os judeus cristãos a serem hostilizados pelos judeus incrédulos. O homem aceita a oferta divina e tem a vida eterna, ou a rejeita e sofre a condenação definitiva. Apesar disso, todo o Evangelho respira serenidade e vai ao ponto de transformar as dúvidas em confissões de fé, os escárnios em aclamações, a infâmia da cruz num trono de glória. Para isso, o evangelista serve-se dos recursos literários da ironia, do mal-entendido, das antíteses como luz, trevas, verdade, mentira, vida, morte, salvação, condenação, celeste, terreno, e das expressões com dois sentidos, do alto ou de novo, pneuma, no sentido de vento e espírito. Erguer para significar, crucificar e exaltar. Ver no sentido físico e espiritual, água viva, etc. Outra característica do Evangelho de São João é o simbolismo que pertence à própria estrutura deste Evangelho, organizado para revelar tudo o que nele se relata, milagres, diálogos e discursos. Assim, os milagres são chamados sinais, porque revelam a identidade de Jesus, a sua glória, o seu ser divino, o seu poder salvador como pão, luz, vida e ressurreição, em ordem a crer nele. Outras vezes são obras do Pai, mas que o Filho também faz. Vamos analisar a composição e o autor. Embora seja evidente a unidade da obra e o seu fio condutor, notam-se algumas pequenas irregularidades. A mais surpreendente é uma dupla conclusão. O capítulo 16 parece uma repetição do capítulo 14. Em 14:31, Jesus manda sair do lugar da ceia, e só no capítulo 18, versículo 1, é que de fato saem. Isto leva a pensar que a obra não foi redigida de uma só vez. Este evangelho tem na base uma testemunha ocular, que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. O autor esconde-se atrás de um singular epíteto, o discípulo que Jesus amava. A tradição, a partir de Santo Irineu, é unânime em atribuir o quarto evangelho a João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, um dos 12 apóstolos. Uma análise interna deixa ver que o autor era judeu e tinha convivido com Jesus. Não constitui problema para a autoria joanina o fato de João ser um pescador e letrado. Então, era corrente não ser o próprio autor a escrever a sua obra. Também é provável que um grupo de discípulos interviesse na redação, sob a sua orientação e autoridade. Daí a primeira pessoa do plural nós, que por vezes aparece. Este foi o último evangelho a ser publicado entre os anos 90 e 100. Não pode ser uma obra tardia do século II, como pretendeu a crítica liberal do século passado. A sua utilização por Santo Inácio de Antioquia, martirizado em 107, e a publicação em 1935 do papiro Highlands, datado de cerca do ano 120, desautorizou tal pretensão. Tem-se discutido muito acerca do meio cultural de que depende, mas devemos ter em conta a sua grande originalidade e a afinidade com o pensamento paulino das cartas do cativeiro. Os discursos de autorrevelação que não aparecem em toda a Bíblia não procedem dos escritos agnósticos e mandeus, parecem ser estes que imitam João. Tem raízes no Antigo Testamento,
sobretudo nos livros sapienciais, onde a sabedoria personificada se autorrevela, falando na primeira pessoa. Valor histórico do Evangelho de São João. Chamar sinais aos milagres é indicar que se trata de fatos significativos e não de meros símbolos. Com efeito, o próprio Jesus se proclama testemunha da verdade, e o texto apoia-se numa testemunha ocular. É um testemunho que não se confina a meros acontecimentos históricos, pois tem como objeto a fé na pessoa e na obra salvadora de Jesus, mas brota de acontecimentos vistos por essa testemunha. Ao incluir alguns termos aramaicos e uma sintaxe semita, mostra que é um escrito ligado à primitiva tradição oral palestinense. Por outro lado, os muitos pormenores relativos às instituições judaicas, a cronologia e a geografia provam o rigor da informação, às vezes confirmada por descobertas arqueológicas. Sem as informações de João, não se poderiam entender corretamente os dados dos evangelhos sinóticos. Se fosse apenas uma obra teológica, o autor não teria o cuidado constante de ligar o relato às condições reais da vida de Jesus, uma contraprova do seu valor histórico. Quando não possui dados certos, não inventa. Assim, no período anterior à encarnação, fala da pré-existência do Verbo, mas nada diz da sua vida no seio do Pai, como seria de se esperar. A divisão e conteúdo do Evangelho de São João. A concepção dessa obra obedece a uma linha de pensamento teológico coerente e unificadora. Face aos vários esquemas propostos, limitamos-nos a assinalar as unidades do conjunto para deixar ver um pouco da riqueza e profundidade. O prólogo é uma solene abertura que anuncia as ideias mestras. A manifestação de Jesus ao mundo como Messias, Filho de Deus, através de sinais, discursos e encontros. Distingue-se aqui 5 grandes sessões. Primeiro ciclo da manifestação de Jesus, a semana inaugural. Jesus revela a sua divindade. Ele é o Filho igual ao Pai. Jesus é o pão da vida. Jesus é a luz do mundo. Grandes declarações messiânicas por ocasião das festas das tendas e da dedicação. Jesus é a vida do mundo. Numa segunda fase, a revelação de Jesus aos seus. Manifestação a todos como Messias e Filho de Deus através do grande sinal por ocasião da sua Páscoa definitiva. A última ceia, paixão, morte e ressurreição de Jesus. E o epílogo com uma dupla conclusão, com a aparição na Galileia. Este evangelho propõe-se confirmar na fé em Jesus como Messias e Filho de Deus. Destina-se aos cristãos, na sua maioria vindas do paganismo, pois explica as palavras e costumes hebraicos, mas também, em parte, vindos do judaísmo, com dificuldades acerca da condição divina de Jesus e com apego exagerado às instituições religiosas judaicas que se apresentam como superadas. Sem polemizar contra os gnósticos docetas, que negavam ter Jesus vindo em carne mortal, João não deixa de sublinhar o realismo da humanidade de Jesus. Por outro lado, é um premente apelo à unidade e ao amor fraterno entre todos os fiéis. João pretende dar-nos a chave da compreensão do mistério da pessoa e da obra salvadora de Jesus, sobretudo através do recurso constante às Escrituras. Investigai as Escrituras, são elas que dão testemunhos ao meu favor,
como está lá no capítulo 5, versículo 39. Embora seja o Evangelho com menos citações explícitas do Antigo Testamento, é aquele que o tem mais presente, procurando das mais diversas maneiras extrair-lhe toda a riqueza e profundidade de sentido em favor de Jesus como Messias e Filho de Deus, que cumpre tudo o que acerca dele estava anunciado por palavras e figuras. Além desses temas fundamentais da fé e do amor, João contém a revelação mais completa dos mistérios da Santíssima Trindade e da encarnação do Verbo, o Filho no seio do Pai, o Filho unigênito, que nos torna filhos adotivos de Deus, a doutrina sobre a Igreja e os sacramentos, e sobre o papel de Maria, a mulher, nova Eva, mãe da humanidade resgatada. Assim como Lucas, São João escreveu 2 livros, o Evangelho de São João e o livro do Apocalipse. Aqui, nesta aula, tivemos uma síntese do Evangelho de São João. Na próxima aula, vamos falar sobre o livro do Apocalipse. Meu irmão, minha irmã, é importante conhecer o Evangelho e os evangelistas para a gente poder entender a Bíblia e o que Deus quer de nós nas Sagradas Escrituras. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, curta e compartilhe e ative o sininho para que você seja avisado toda vez que eu publicar um novo vídeo. Compartilhe com a sua família, com seus parentes, amigos, para que todos possam também se beneficiar desta obra. Se você está vendo esse vídeo pelo Facebook, na minha página pessoal, na página Salve Rainha ou no grupo Salve Rainha, e ainda não curtiu a página Salve Rainha e não pertence, não entrou ainda no grupo Salve Rainha, faça isso. Curta a página e participe do grupo de oração e transformação Salve Rainha. Curta e compartilhe esse vídeo e todo o material do grupo para que mais e mais pessoas possam ser evangelizadas através da nossa obra. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê a sabedoria para entender a sua vontade através da Sagrada Escritura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.